Fala, mente vencedora, vamos para um vídeo polêmico aqui hoje, porque todo coach é picareta, todo coach é aquele tipo de pessoa que não deu certo em nada na vida e agora quer mostrar o caminho do sucesso para todo mundo. Se você tem essa opinião, vá até o final do vídeo, tá? Vai ser muito importante você poder realmente ter maiores dados para você manter essa opinião ou para você mudar de opinião. E se você tem uma opinião contrária a tudo que eu disse aqui, vá até o final do vídeo, porque aí sim você vai poder manter a opinião que você tem hoje ou também mudar de opinião depois do que você vai ver sobre coaching. Vamos lá então. O que acontece? O que fez com que eu me entusiasmasse a gravar esse vídeo? Eu estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa virou para mim e falou assim: eu não gosto de coach. Eu falei: tá ok, você não gosta de coaching? Ela: não gosto de coaching. Aí eu falei: tá, e o que é o coaching? É uma coisa lá doida de gente pulando e tal. Eu falei: coach é uma coisa doida de gente pulando? Tá, o que o coach faz que você não gosta dele? Eu falei: não, aquele tipo de pessoa que quer entender de tudo, mas nunca deu certo na vida. Tá ok. Qual que é a atividade? O que um coach faz? Nem sei. Ok, você quer saber o que um coach faz? Nem quero saber. Quando essa pessoa deu essa resposta para mim, eu comecei a ver o seguinte: eu prefiro ficar do lado dos coaches do que das pessoas que criticam o coach, porque a maioria critica por preconceito. Logicamente que, como em toda atividade, no meio do coaching você vai ter ali profissionais extraordinários, você vai ter ali profissionais medíocres e você vai ter ali picaretas e charlatões, como tem realmente em grande, enorme quantidade em todas as profissões, e no coaching não é diferente. Agora, isso não quer dizer que o sistema de coaching não funcione. Também não quer dizer que ele funcione. A gente vai ver ao longo desse vídeo agora um pouco mais sobre o coaching, e aí sim você vai poder formar a tua opinião com mais propriedade depois desse vídeo, beleza? Vamos lá então. Então vamos lá. Considerando que coaching não é terapia, não é psicoterapia, e não concorre com psicólogo, com psicoterapeuta, são áreas distintas que mexem com o comportamento humano, e para por aí as semelhanças. Agora, o que me chamou muita atenção, olha só, o Senado está falando em criminalização ou regulamentação do coaching, né? E isso daí é um absurdo, né? Porque você, de repente, criminalizar o coaching, porque no meio do coaching tem picaretas, tem charlatões. Claro que tem, como em toda área. Aliás, será que no Senado não tem picareta, corrupto, charlatão? Será que não tem dólar escondido na cueca, em malas? E corporativismo que acaba passando a mão na cabeça e deixando impune os colegas? Agora vem querer mexer com uma atividade tão séria, conforme você vai ver ao longo desse vídeo, é um absurdo, né? É um absurdo do absurdo. Então nós temos que criminalizar tudo, inclusive o Senado, inclusive a política. Porque picareta, desonestos, charlatões, tem em todo lugar. Continuando aqui. Mas o que acontece? A gente tem sim os picaretas que aparecem. Por exemplo, olha só, aqui do canal Spotniks, né? Colocamos uma psicóloga e um coach quântico, gente. É esse tipo de coisa que suja, que mancha o nome do coaching. Coach quântico não existe em nenhuma formação de coaching, a não ser que seja uma formação picareta, criminosa. Coach quântico não existe. Nenhuma escola séria de coach vai ter uma ramificação como essa, anticientífica, totalmente fora da realidade. Isso não existe. Então pega algumas pessoas, talvez até eu acredite na honestidade desse cara que está aqui nesse vídeo, mas é de uma inocência e é de uma falta de senso crítico tamanho, que eu senti vergonha alheia quando assisti um vídeo desse.
E ele não representa o coaching de verdade, mas ele representa aquilo que queima o nome do coaching, que são essas pessoas despreparadas e muitas pessoas que se dizem coach em nenhum momento passou por uma formação de coaching. Por quê? E aí tem a questão do Senado, regulamentação da profissão, da atividade. Aí tudo bem, se a conversa é na direção da regulamentação, tem todo o meu apoio. Mas criminalização, isso é um absurdo. Mas infelizmente pessoas despreparadas como esse dito aqui coach quântico é que estraga todo o nome de algo tão sério conforme você vai conferir aqui. Vamos lá. A questão de regulamentar a profissão de coach é muito complicada, a gente vai entender por quê. Olha só, a profissão de coach não é regulamentada nem no Brasil, nem no mundo, em lugar nenhum. E atenção, sem regulamentação fica fácil para oportunistas, os coaches quânticos, os coaches de relacionamento, até mesmo coach de emagrecimento, caso ele não direcione ali a pessoa que ele está atendendo para uma pessoa capacitada da área da nutrição, de repente, vai ser oportunista, né? Então, olha só, fica fácil para oportunistas encontrarem espaço em um mercado crescente. Ponto. Esse é o problema. Realmente nós temos, sim, muitas pessoas que se intitulam coach sem nunca ter passado por um curso de coaching. Como temos muitos religiosos, por exemplo, pastores que eu conheci, que se julgam pastores sem nunca ter feito um curso de teologia. Simplesmente entrou na onda, quis pegar ali uma vaga no bonde. E lógico, isso não quer dizer que os pastores verdadeiros sejam picaretas, mas que existe muita gente que se diz pastor e não é pastor, existe sim. Isso não quer dizer que você tem que manchar toda a classe dos pastores, ou toda a classe dos coaches, ou toda a classe dos senadores, ou toda a classe dos políticos, ou de qualquer outra profissão, conforme a gente vai ver aqui. A profissão de coach não é regulamentada ainda nem no Brasil nem no mundo, e segundo Vilela da Mata, nem deve ser tão cedo. Ela não é uma abordagem única, é multidisciplinar, por isso você não consegue dar a patente ou o direito a uma área específica. Então é muito difícil você englobar o coaching numa área específica para você poder regularizar. E isso é uma dificuldade não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. O que não quer dizer, por exemplo, que o coaching seja algo negativo. Você vai ver que é uma coisa muito séria. Agora, se a gente for simplesmente generalizar o coaching por conta desses picaretas, né? Vamos colocar aqui, entre aspas, os coaches quânticos e tantos outros tipos de coaches que tem por aí, que agora tem coach para tudo. Tem coach até para amarrar tênis, tem coach para tudo. Virou um lixo o negócio. Mas olha só, lembram desse médico aqui, ó? O Roger Abdelmaci? Pois é, vítimas tiveram um importante papel na captura desse médico. A dor e a obsessão por justiça no caso do ex-médico Roger Abdelmaci. Esse médico, ele não representa a classe médica. Ele não pode, nós não podemos criminalizar médicos, a classe médica, porque alguns médicos abusam de suas pacientes. Não é justo, não é certo e não é inteligente isso daí. E mesmo sendo uma profissão regulamentada, o Conselho Federal de Medicina não impediu esse médico de abusar das suas pacientes. E aí nós temos uma outra defesa, porque isso daí também foge até da alçada do Conselho Federal de Medicina garantir que um médico como esse, criminoso, não venha ali a molestar, tocar uma mulher que está ali sedada no seu consultório. Para isso temos a polícia. Mesma coisa com um coach que de repente tente abusar de você, um coach que de repente tente não entregue para você aquilo que foi prometido, que tem atitudes estranhas, você tem a polícia, os órgãos ali que regulamentadores de profissões,
não garantem a sua segurança. Logicamente que você tem uma maior proteção em relação à verificação se esse profissional está atuando dentro das regras do conselho ali que está sobre essa profissão. A OAB, por exemplo, com os advogados. Mas não garante, por exemplo, que um advogado não vá forjar provas. Não garante. Aí, se um advogado foi pego forjando provas para inocentar um criminoso, sabendo que é um criminoso, foi provado isso, você tem a polícia. E aí a OAB, essa organização, simplesmente vai expulsar o advogado que fez isso. Ou, no caso, o médico que faz isso daqui. Mas não garante. Quem garante realmente a tua segurança é a polícia. Não é garantia de nada. É uma maior proteção, tudo bem. Mas é uma maior proteção para aqueles que não são psicopatas como esse médico. Porque esse médico, uma pessoa que molesta, uma pessoa que abusa sexualmente de alguém, é um psicopata. E um psicopata não está preocupado com o Conselho Federal de Medicina, como foi o caso desse médico. Aí depois ele vira vítima, depois ele se faz de coitado, depois ele é doente, enfim, aí vai vir um advogado também argumentando um monte de coisa para tentar livrar a cara de um criminoso como esse. Mas ele não representa a classe médica. Continuando aqui. Outro caso, polícia indicia médico por 8 homicídios após mortes de pacientes em hospital de Itajaí. Isso aqui foi em 2021. Suspeita é investigada desde 2020, quando houve denúncias de que o profissional teria abreviado a vida de pacientes usando medicamentos ou desligado aparelho. Olha só, o Conselho Federal, olha, já havia denúncias. Desde 2020, a pessoa continuou matando, foi indiciado. Continuou ali, fazendo coisa errada. Mesmo com o Conselho Federal da classe ali, não protegeu essas pessoas que morreram. Aí entra a polícia. A mesma coisa vale para o coach. Não podemos criminalizar a medicina por conta de exemplos como esse daqui. Continuando aqui. Outra notícia. Pastor que prometia curar doenças é indiciado por curandeirismo no Amazonas. Ele e outro pastor ainda deverão responder por estelionato e charlatanismo. Fiéis tentaram linchar os religiosos durante confusão na igreja no sábado. Está aqui, de 2012 isso daí. Bom, se isso daqui for um motivo para você virar ateu ou abandonar sua fé, deixar de ser cristão, então você nunca entendeu o cristianismo verdadeiramente. Ele não representa os pastores. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa criminosa, não é um pastor. Agora, ele está lá dizendo-se pastor, numa atividade vendendo a imagem de pastor, mas ele não é um pastor. Mesma coisa aqui. Padre é preso por estupro de menor em banheiro de shopping. Ofereceu sanduíche e milkshake para vendedores de balas em troca de favores sexuais. Esse padre não representa a Igreja Católica. Por mais que existam várias acusações e condenações de padres pedófilos, eles não são a essência da Igreja Católica nem do cristianismo. Aí a pessoa vai deixar de ser católico por conta disso daqui. Isso aqui não é um padre, é um psicopata criminoso. Tem que ser preso, a polícia resolveu a situação. Ponto. Vamos criminalizar agora o catolicismo ou o cristianismo por conta da atitude desses picaretas que estão no meio. É para se pensar. Continuando aqui. Vamos ver quem que critica, né? Quem que critica a atividade do coaching. Então aqui, ó, por exemplo, aqui eu peguei um print de um vídeo do YouTube do Porta dos Fundos, fazendo ali piada com o coaching, jogando o público contra o coaching. Eles vivem a vida disso mesmo, né? Eles vivem a vida de ridicularizar os outros e tudo de uma forma ridícula e sem graça. Mas o Porta dos Fundos é assim mesmo, né? Lembre-se de uma coisa, mesmo o Porta dos Fundos que fez um vídeo ridicularizando o coaching é o Porta dos Fundos que zomba de valores cristãos.
que faz assim alguns vídeos em que realmente escandaliza lá. Porta dos Fundos zomba de valores cristãos. Será que alguém acha graça em ver Jesus e Deus num prostíbulo? Você gosta disso? É esse tipo de pessoa que critica o coaching. Quando o humanista torna-se um picareta, tentando lacrar em cima de dogmas e crenças que não compreende, é ele que vira motivo de chacota. É esse tipo de gente que está criando piada em relação ao coaching. E aí, a pessoa sem senso crítico, sem procurar entender o que é o coaching verdadeiramente, ele acaba se baseando na opinião de um babaca como esse, né, de um grupo desse, que não respeita a fé de milhões de pessoas. Ou seja, não respeita nada. A pessoa se baseia na opinião de um babaca desse para não gostar de coaching, sem saber o que é coaching. Ok? Daqui a pouco você vai saber o que é coaching de verdade. Vamos lá. Outro, aqui o Gregório do Vivier, fazendo também um videozinho lacrando em cima do coaching. Aliás, é outro cara babaca que gosta de zombar dos outros, soltar opinião, ignorando, né, a empatia, o princípio da empatia, ignorando o valor humano por trás de cada pessoa. Ele só quer fazer piada, lacrar em cima de tudo. Não é à toa lá, Gregório do Vivier é condenado a pagar R$25 mil a Luciano Hang por danos morais em publicação no Twitter. A publicação que diz: Totiste, alguém mata o velho da van. O humorista, que tem mais de 1,3 milhão de seguidores na rede social, recorreu da decisão. Foi condenado. Você pode não gostar do Luciano Hang. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ah, ele é polêmico, ele está envolvido com questões políticas? Tá. Agora, uma coisa eu digo. Enquanto o Gregório do Vivier só faz piada e lacração, ele é a turminha da lacração, querendo ou não, Luciano Hang gera empregos, investe no país, gera empregos, aquece a economia e está possibilitando que muitas famílias possam ter, por exemplo, com o salário que ganham numa loja van, e não estou defendendo a loja, não estou defendendo o Luciano Hang, mas é fato, pessoas conseguem pagar a internet porque trabalham numa loja van, e aí com a internet vão assistir o babaca do Gregório do Vivier fazendo lacração. É esse tipo de gente que critica o coach. Ele só sabe criticar, só sabe fazer piada. Ele procura uma vítima por vez, aí toma um monte de processo. Inclusive, olha lá, Gregório do Vivier se retrata de críticas a Felipe Neto, um outro youtuber. Por falar em Felipe Neto, né, que aqui você está vendo que nem eles se entendem aí no meio do YouTube, né? Felipe Neto, olha lá. Coaches criticam Felipe Neto. Profissionais rebatem fala de youtuber de que quem tem a vida resolvida não tem tempo para ser coach. Quem tem a vida resolvida não tem tempo para ser coach. Olha o que ele disse ainda no vídeo. Eu voto pelo fim do coaching para que essas pessoas façam coisas mais úteis pela sociedade. Felipe Neto é muito útil para a sociedade, né? É muito útil para as crianças aquilo que ele fala, para os adolescentes aquilo que ele fala, né? A boca parece uma latrina ao contrário. Nunca vi sair nada de bom daquela boca. E aí ele vem falar que quem tem a vida resolvida não tem tempo para ser coach, né? Aí depois, olha só, o tipo de cara que critica o coach é o tipo de cara que dá uma opinião como essa. Ó. Eu não gosto da bolsa. Eu não gosto de gerar riqueza sem produzir nada para o mundo, disse Felipe em um vídeo no seu canal no YouTube. É o tipo de pessoa que fala daquilo que ele não entende. É o tipo de pessoa que quer dar opinião sem ter realmente o mínimo de conhecimento sobre aquilo que ele fala. Por isso que ele fala uma asneira dessa em relação ao coaching. A Bolsa de Valores gera riqueza demais. Quando você investe na Bolsa, você investe em empresas, você investe em produção, você investe em emprego, você investe numa cadeia produtiva, você investe na economia, você investe na geração de emprego. E aí, um cara sem informação nenhuma diz que não gosta de gerar riqueza sem produzir nada para o mundo. E o que ele produz com aquele canalzinho mequetrefe dele? Aí, gente, se você está achando que eu sou agressivo, não tem problema não, tá? Não estou com mimimi aqui não. Quer falar, o cara quer falar o que pensa? Tá bom, também vou falar o que eu penso do trabalho dele.
Beleza? E nem coach sou, hein? Nem coach eu sou, mas vamos lá. Entre as atividades que eu presto aos meus clientes, tenho formação em coaching e presto também, quando necessário, o serviço de coach. Coaching, como coach. Legal? Vamos lá. Continuando. Aí depois ele tem que se retratar, né? Felipe Neto errou e se corrigiu. Porque investir na bolsa gera riqueza. Especialistas explicam como investimentos na bolsa têm retorno real para as pessoas. YouTuber diz que sua fala foi tirada do contexto. Isso daqui, aliás, é uma desculpa que muita gente dá, né? Ah, minha fala foi tirada do contexto. Quem assistiu o vídeo viu. É analfabetismo econômico mesmo, a fala desse cara. Aí depois tem que se corrigir. Assim como do Vivier também teve que se corrigir em relação ao Felipe Neto. E por aí vai. Essa é a vida desses caras. Infelizmente, né, esse tipo de atitude do Felipe Neto levou a uma depressão que a gente espera que ele saia dessa. Tá certo? Mas é isso, gente. É esse tipo de pessoa que critica o coach. É o tipo de pessoa que eu faço questão de estar do lado oposto. Eu já tenho, se ele fala mal de algo, eu já tenho motivo para desconfiar que aquele algo é bom. Porque é um cara que estou para ver alguém para falar tanta asneira. Continuando aqui. No exame aqui, Felipe Neto muda de opinião sobre o mercado e vira investidor na bolsa. Quer dizer, depois de falar uma asneira daquela, foi buscar informação e aí sim, até virou investidor na bolsa, beleza? Continuando então, vamos falar um pouquinho de estudo científico aqui sobre o coaching. Comparando a eficácia do coaching individual, auto-coaching e treinamento em grupo, como a liderança faz a diferença. Aqui é um estudo de fora do Brasil, foi feito em 3 de maio de 2016. Estou deixando aqui o link, tá? Tudo aqui, se você quiser, depois digita aí o link para você poder ler o estudo inteiro e ver como que o estudo foi feito, tirar suas conclusões. E se você não tem conhecimento para interpretar um estudo científico, ninguém tem obrigação de ter, procure, de repente você conhece alguém que possa ler o estudo todo para você, se isso for importante para você. Continuando aqui, olha só a conclusão desse estudo. Examinamos a eficácia relativa do coaching em comparação com outras intervenções e fornecemos evidências para o impacto diferente que eles têm nos resultados em nível individual. Nossas descobertas não apenas mostram que o coaching e o treinamento efetivamente melhoram o desempenho, mas também enfatizam os efeitos benéficos do coaching nos clientes. Alcance do objetivo, que é o foco do coaching, é levar você ter um objetivo. Primeiro, se você não sabe o que você quer, ajudar você a definir o seu objetivo, aquilo que é importante para você, e ajudar você a alcançar esse objetivo. Ah, Luciano, mas é fácil alcançar. E por que a maioria das pessoas se frustram? Porque a maioria precisa muitas vezes de uma visão de fora, de uma visão especializada, de uma visão com formação, de uma organização de ideias, de um norte para começar a agir, o ponto de partida, as fases subsequentes. Tudo isso faz parte do trabalho de um coach. Demonstramos que os comportamentos de liderança transacional e transformacional afetam as percepções e a motivação dos clientes e que essas experiências predizem o sucesso do coaching. Está aqui depois, se você quiser ter o link aí, digita aí para você poder ver mais a fundo esse estudo aqui. Eu peguei só a conclusão para a gente não estender muito aqui. Mas enfim, o coaching atacado por esses engraçadinhos da internet, sem empatia, e até mesmo, na minha visão, assim, com pouca informação, né? Para a gente não falar de QI, vamos falar de pouca informação. Eles ignoram, por exemplo, que grandes universidades como aqui, Harvard, olha lá, se você quiser, tem aqui, ó, tá o link aqui, é só digitar curtinho, ó. Você pode fazer formação em coaching em Harvard. Será que coaching, isso daqui merece ser criminalizado? Você tem formação de coaching em Harvard. Aí talvez você diga, mas eu não confio na Universidade de Harvard. Eu já vi alguma coisa sobre Harvard. Sei lá, de repente você não confia em Harvard, né? Mas você criminalizar algo que é tão importante, tão sério a ponto de você poder fazer uma formação em Harvard, de Harvard abrir um espaço entre todos os seus cursos para um curso de estratégias de coaching de liderança, será que isso é o tipo de coisa que mereça uma criminalização?
Ou será que isso é sério? Mas se você acha que Harvard é pouco, você também pode escolher aqui. Tem um link em todos aqui. Eu coloquei o link em todos aqui para você copiar. Dá uma pausa no vídeo, copie, vai lá, faça a sua inscrição. Se você não gosta de Harvard, você pode fazer, por exemplo, o programa de certificação de coaching da Columbia, Universidade de Columbia. Também muito renovada. Se não for suficiente para você, você pode escolher, por exemplo, a Universidade de Stanford, para você fazer ali a sua formação em coaching. Essas universidades, elas têm ali na sua grade cursos de coaching para você se formar. Mas se não basta ainda, você pode ir para a Inglaterra. Você não gosta dos Estados Unidos, vai para a Inglaterra, vai para Oxford. Também temos ali o curso de coaching e mentoria em Oxford. Cambridge, se você quiser, curso de liderança e coaching. Está aqui o link se você quiser se inscrever. A universidade das mais antigas, se não a mais antiga dos Estados Unidos, de Wharton, está aqui, ó, curso de coach executivo, aprendizado acelerado, pessoal e poderoso. Essas universidades, elas não ligam para piadas, elas fazem o que é sério. Tá certo? Agora, se você não gosta de coach por causa do Vivier, do Felipe Neto ou do Porta dos Fundos, bom, não vou nem comentar isso aqui porque não vale a pena, né? Mas eu prefiro ficar com essas universidades. Continuando aqui, tem uma outra argumentação que diz que o coach é o cara que não deu certo em nada e agora quer ensinar o caminho do sucesso, né? Eu elenquei aqui 5 empreendedores que amargaram o sabor do fracasso antes de alcançar o sucesso. Isso daqui eu tirei do meu negócio lá do UOL, uma matéria, né? E aí eles citaram e mostraram a vida de Steve Jobs da Apple, já ouviu falar? Richard Branson da Virgin Group, Walt Disney da Disney Company, Edmilson Amorim da Brasil Uniformes, André Ferreira da Luminai. Pessoas que antes de darem certo nessa última, ainda bem porque deu muito certo, virou a última investida, né? Essas pessoas eram um símbolo de fracasso, não deram certo em nada, né? O Walt Disney não deu certo em nada, até a Disney virar. Richard Branson até a Virgin virar, Steve Jobs até a Apple, e aí? Qual que é o problema do passado? O fato da pessoa ter tido realmente experiências duríssimas no passado as impedem de repente, pegar essas experiências, esses aprendizados, usarem no presente para construir algo melhor no futuro? Melhor do que foi o seu passado? Ou elas estão condenadas por não terem dado certo no passado? Para pensar nisso daí. Então, realmente, não é vergonha nenhuma se de repente você conhece um coach que no passado não deu certo em nada e hoje ele consegue muitos clientes e consegue ajudar muitas pessoas com coaching. Legal, ele não deu certo em nada, descobriu agora a vocação dele. Por que não? Ou você que é o cara que sabe tudo, que manja bem tudo, para saber até o que é melhor ou pior, qual é a solução ou qual é o problema da vida dos outros. Pois é, vamos lá, continuando. Aí a gente vai para o conselho de Jorge Paulo Lemann. O Jorge Paulo Lemann, ele é um dos donos da Ambev, ele é dono daquela maionese, mostarda, Heinz, Burger King, é um empreendedor. E olha só, deixe seus filhos fazerem burradas. É aquele cara que não deu certo em nada e faz muita burrada. E para você, em algum momento, ter sucesso, as burradas ajudam muito, porque você aprende várias formas de não se fazer algo, de não se empreender. Então, cuidado, essa mentalidade que o coach é o cara que não deu certo em nada, de repente pode ser justamente isso que o qualifique e o diferencie em relação aos outros profissionais da área dele, beleza? Ele pode te ajudar muito com a experiência dele. Pois é, o negócio é esse. Terminamos aqui esse vídeo sobre o coaching. O coach é picareta? Não necessariamente, mas existem picaretas que se intitulam coaches. Mas só pelo fato de ser picareta ou charlatão, isso já demonstra que ele não é um coach de verdade. Ele apenas se diz um coach. Então cuidado, vamos separar o joio do trigo, vamos separar, tá bom? Vamos ter inteligência para isso, é muito importante. E se você chegou até o final do vídeo, só por isso você já é uma pessoa diferenciada, porque você se permitiu saber a diferença, né, entre coach e coach. A diferença entre a opinião dos youtubers da lacração e grandes universidades do mundo. Agora que você já sabe tudo isso, a escolha de opinião, de qual é a opinião que vai prevalecer na tua vida sobre o coaching, é com você. Legal? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.